Canal Filosofia Fácil para Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu sou o professor Patrick e vou trabalhar com vocês essa série de aulas. E vamos começar com a nossa aula 8 de filosofia, voltada para o segundo ano do ensino médio, e o tema é Filosofia Moral no período medieval. A síntese entre fé e razão. A moral medieval buscou harmonizar a filosofia grega com os dogmas cristãos, estabelecendo que a razão deve auxiliar a fé na compreensão do bem. Então, gente, dentro lá do período medieval, principalmente filósofos como Platão e Aristóteles, eles foram usados ali para harmonizar a questão da filosofia grega, que tinha um respeito muito grande na questão acadêmica, da questão da inteligência, do conhecimento real, verdadeiro. Para quê? Para fazer aquele casamento com os dogmas cristãos, inclusive com a cristandade. Para os pensadores desse período, a lei moral é uma expressão da vontade divina, inscrita na alma humana através da consciência racional. Então, a consciência racional existe, mas através da vontade divina. A vontade divina está escrita na alma humana através da consciência moral. Então, essa vontade faz com que a gente escolha aquilo que é certo e aquilo que é errado. O Santo Agostinho e o livre-arbítrio. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, um bispo católico, ele defendeu que o mal não é uma entidade, mas a privação do bem causada pela má escolha do livre-arbítrio humano. É o homem que não sabe escolher, entendeu? Então, o mal é isso. É a privação do bem causada pela escolha errada. O homem possui a liberdade de se voltar para Deus, o bem supremo, ou para as coisas temporais imutáveis da terra, ou seja, aquilo que não é Deus, aquilo que é material, como a ganância, o dinheiro, só os prazeres da vida, e esquece da dimensão divina. A verdadeira moralidade depende da graça divina, segundo Agostinho, tá, gente? Que ilumina a vontade para que ela deseje o que é eterno. Olha para você ver. Os seres humanos são seres racionais. Para que sejam racionais, os humanos devem ter livre arbítrio. E isso significa que devem ser capazes de escolher entre o bem e o mal. Os humanos podem, portanto, agir bem ou mal. Então, ele vai falar assim, são os humanos que decidem. Deus não é a origem do mal, segundo o nosso querido Santo Agostinho. O primado do amor, caritas. A moral agostiniana coloca o amor como centro da vida virtuosa, resumindo-se no ame e faça o que quiser. Se o amor estiver ordenado corretamente para Deus e para o próximo, todas as ações decorrentes serão necessariamente boas. Então, se for voltado para servir a Deus e servir o próximo, necessariamente é isso que a pessoa faz é bom. A desordem moral ocorre quando o ser humano ama a si mesmo acima de todas as outras coisas. Aí o famoso egoísmo, que é combatido dentro dessa ideia cristã. Caritas é caridade, então significa amor, ajudar as pessoas. Tomás de Aquino e a lei natural. São Tomás de Aquino sistematizou a ética medieval ao propor a existência de uma lei natural, que é a participação da criatura racional na lei eterna de Deus. Essa lei dita princípios universais, como a busca pela preservação da vida
e a convivência em sociedade através da justiça. O ser humano deve usar a razão para deduzir normas práticas a partir de preceitos fundamentais, segundo São Tomás de Aquino. As virtudes cardinais e teologais. A moral medieval integrou as virtudes gregas como a prudência, justiça, temperança e fortaleza. As virtudes teologais reveladas nas Escrituras como a fé, esperança e caridade. Enquanto as virtudes cardinais organizam a vida terrena, as teologais preparam a alma para a beatitude e a salvação eterna. Então a gente vê aí a temperança, a prudência, a fortaleza, a justiça como virtudes cardinais nas teorias do Tomás de Aquino. O conceito de pecado e culpa. Na Idade Média, a moralidade focou intensamente na interioridade e na intenção do agente, transformando a transgressão da lei em conceito de pecado. O pecado é visto como afastamento consciente da ordem divina. Tipo, eu sei que eu estou me separando, me afastando de Deus, e eu faço isso de consciência. Então, isso gera uma responsabilidade moral profunda perante a Deus. Então, a pessoa que conscientemente se afasta de Deus, ele depois tem uma responsabilidade perante esse mesmo Deus. Segundo Tomás de Aquino. A serpente e a maçã são símbolos do pecado, bem famosos lá na história de Gênesis, na tradição judaica cristã. O voluntarismo de Duns Scoto e Ockham. No final da Idade Média, surgiu a ideia de que a moral depende estritamente da vontade divina e não necessariamente de uma lógica racional prévia. Então, o Duns Scoto e o Ockham, eles vão falar dessa vontade divina e vão argumentar contra essa lógica racional. Se Deus, olha aí o argumento dele, se Deus ordenou algo, aquilo que é o bem apenas porque ele assim quis, desafiando a visão de que o bem é algo intrínseco à razão. Essa perspectiva acentuou a obediência e o poder absoluto de Deus sobre as normas morais humanas. A beatitude como fim supremo. A moral medieval aponta a beatitude, a visão face a face de Deus, como a única felicidade verdadeira e plena. Buscar ser perfeito, buscar ser servidor de Deus em todos os lugares possíveis de corpo e alma e coração. Então essa é a questão da beatitude como fim supremo. Então o cristão ele deve desejar no seu fim essa face a face com Deus. Porque a vida terrena é vista como uma peregrinação ou estágio preparatório onde as ações devem ser orientadas para a glória eterna, a finitude da vida terrena. Então, a vida terrena é passageira, ela é um preparo para a glória eterna, ou muita gente chama os céus, o paraíso. A ética, portanto, adquire uma dimensão transcendental divina que ultrapassa os limites da vida física e social. Isso aí, rumo ao transcendente, rumo a Deus. Ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.